Vamos receber agora a pastora Sandra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para receber uma porção dobrada do que o Senhor já deu no coração da pastora Sandra. Que o Senhor venha abençoar a sua serva grandemente. Que tudo que ela falar, Senhor, venha do teu trono. Porque eu sei que o Senhor já falou com a tua filha. E que agora o Senhor vai falar conosco, Pai. Porque nós ansiamos, Senhor, nós precisamos da tua palavra. Para que nós possamos, Senhor, meu Deus, entender o que tem acontecido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cumprir o protocolo aqui, irmãos. Respeitando as autoridades. Amém, povo de Deus? Eu cumprimento você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é e vive eternamente. Aquele que é o meu e o seu sol da justiça. Aquele que abre e fecha portas. Aquele que é a resplandecente estrela da manhã. Aquele que é de longe e de perto. É nessa paz, e é essa paz que eu quero trazer ao teu coração e ao meu esta noite. Amém? Você está feliz de estar na casa do Pai? Está feliz, como a Samira disse, de estarmos na casa do Pai? Eu vou perguntar de novo, que o povo lá de casa tem que ouvir vocês. Vocês estão felizes em estar na casa do Pai? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor que vive na tua vida. Aleluias! Quando eu cheguei aqui, eu estou tomando um medicamento, irmãos, e me dá muita sede. E começou a me dar uma tremedeira estranha. Eu falei, ei, isso não é de Deus, não. A gente tem a mania de falar que de tudo que é mal-estar não vem de Deus, né? Tudo que é bom vem dele. Por que o mal não vem dele? Fui ali, orei, não estava bom. Fui ali, peguei missionária Joilce, já ia falar Giovanice. Olha, lembrei da saudosa Giovanice que esteve conosco e hoje abençoa outra igreja, né, da co-irmã. E falei, põe a mão na minha cabeça aqui, ora aqui, porque eu quero aplumar. Eu quero estar firme, sem tremedeira. A tremedeira aqui é só do Espírito Santo. A unção aqui é só do Espírito Santo, porque o que eu tenho para falar ao teu coração e que Deus ministrou ao meu é muito importante. E hoje eu quero dizer para vocês que Deus, que a presença do Eterno abre portas. Você crê nisso? Você crê que a presença do Eterno abre portas? E abre porta de ferro? Abre porta de bronze? Você crê nisso? Eu creio. E ao final eu vou compartilhar algo com vocês para a glória de Deus. Amém? Então vamos colocar o óculos aqui. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, de compartilhar com vocês, com os irmãos que estão em casa ou que estão pela internet nos acompanhando, cultuando a Deus também. E eu gostaria de ler com vocês um trecho da palavra de Deus, que está lá em Atos, capítulo 1, verso 9 e 10. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Aleluia! Se o irmão coloca ali, vê se está igual à minha versão. Glória a Deus. À medida que você for achando, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Ao Deus que nos guarda, que nos livra, ao Deus que nos corrige, que nos ama. Atos capítulo 12, verso 9 e 11. Perdão, eu falei 1, né, irmãos? É 12. Abri a minha palavra aqui. Atos 12, capítulo 9, verso 9 ao 11. Amém? Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. 10. Todavia, passaram a primeira, a segunda sentinela e chegaram onde, irmãos? Ao portão de ferro,
que dava acesso à cidade, este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Aleluia! Glória a Deus, pode se assentar, igreja do Senhor. Deus santo e poderoso, aqui está a tua palavra, viva e verdadeira. E aí está a tua igreja, Senhor, pronta para receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Aquilo que o Senhor quer trazer de ensino, de correção, de esperança, Senhor, a mim e aos meus irmãos. Em nome de Jesus e na autoridade deste nome, nós declaramos que tudo aqui pertence ao Senhor, que tudo aqui está debaixo da tua autoridade. Somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, de adorarmos, cultuarmos, exaltarmos o teu nome e bendizer o Senhor que é grande, poderoso e tremendo, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo de Deus, nos conduz, Senhor. Nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, esse tempo era um tempo de perseguição da igreja. O trecho que nós lemos, fala do quê? Da saída de Pedro da prisão. Pedro tinha sido preso. Era um tempo de perseguição da igreja. Era um tempo que as autoridades perseguiam aqueles que professavam o nome de Cristo, os cristãos. E Pedro foi perseguido. Pedro e Tiago foram tremendamente perseguidos. Só que Tiago morre ao longo da caminhada. Tiago é morto e Pedro é levado ao cárcere. E o trecho que nós lemos fala da saída, do momento em que um anjo do Senhor visita ele e coloca ele do lado de fora da cadeia. Nós lemos esse pedacinho, mas ao longo da palavra nós vamos entender como é que se deu isso, porque nós vamos desde Atos 1, ok? Qual era a finalidade da perseguição e da prisão de Pedro? A perseguição tinha por finalidade pôr fim ao cristianismo. Herodes entendia, e por fazer política na época, ele entendia que se ele prendesse os cristãos, se ele prendesse os pastores que disseminavam a palavra de Jesus, acabaria isso em meio ao povo. E ele, como um bom político, querendo aparecer, querendo fazer politicagem, ele faz o quê? Ele manda matar ao fio da espada Tiago e manda colocar em cárcere a Pedro. Mas é porque ele tinha alguma coisa dentro dele de contra? Não, porque ele era político e ele queria ficar bem diante dos doutores da lei. Ele queria impressionar. E ele achou o quê? Que se ele mandasse prender, se ele matasse, mandasse prender, ele pousaria de bom moço, de bom governante. E foi isso que aconteceu. Quando ele mandou matar ao fio da espada Tiago, ele percebeu que o povo gostou. E aí ele lança Pedro no cárcere, na prisão. Para ele, os cristãos eram considerados como uma seita fanática, apóstata, perigosa e sem possibilidade de ser recuperada ao judaísmo. Porque era isso, era a religião da época. Falar de Cristo não era permitido. E esse número de cristãos ia aumentando dia após dia. E eles não gostaram disso. Alguém tinha que acabar com isso. Só que tinha um mistério aí. Os cristãos se multiplicavam, irmãos. Glória a Deus. É assim no dia de hoje ou não é? Para demonstrar zelo pela religião judaica, mandou executar a Tiago e mandou encarcerar Pedro. Amém? Vamos ler o que fala? Atos 12, 1. Vamos começar do 1. E diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los.
e mandou a Tiago, irmão de João, para a execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com soldados em cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Herodes tinha intenção de matar a Pedro também, assim como ele fez com Tiago. Mas Pedro teve a oportunidade, vocês vão entender logo mais por que oportunidade, de estar na prisão. Herodes achava que estava prendendo Pedro, mas o céu estava guardando Pedro. Amém? Pedro esteve guardado ali por uma noite. Mas existe um elemento aqui que é vital na minha e na sua vida enquanto igreja, que é vital na igreja do Senhor. Este elemento foi o que livrou Pedro da prisão. E esse elemento está aí, ó. Vamos ler junto comigo, Atos 12, também no verso 5. O que diz Atos no 12, no verso 5? E eu gostaria que mesmo de máscara, vocês lessem alto bom som o que foi que livrou Pedro da prisão. Amém? Eu vou começar. Vocês me acompanham? Assim, o que a igreja fazia? Mas ela só orava? Ela orava fervorosamente, aleluia. Quem é a igreja do Senhor, meu irmão? Não, peraí. É só você, pastor, que é a igreja? Ah, só o missionário Moisés que é a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor. E foi esse elemento que libertou a Pedro. Foi esse elemento, a oração, a chave que abriu aquela prisão. Amém? A oração é a chave que nos dá acesso ao céu. Ela pode nos revelar a maneira menos cansativa de alcançarmos a vitória. Pois a oração atrai a presença do céu, sim ou não, irmãos? A oração atrai o eterno, irmãos, sim ou não? A oração atrai Deus perto de você, sim ou não? Sim, a oração trouxe a presença para perto de Pedro. A oração da igreja chamou a presença. Pedro estava preso, é fato. Tinha noção do risco que corria. Ele sabia que Tiago já havia sido morto. Mesmo assim, Pedro deitou e dormiu. Será que eu e você conseguiríamos dormir sabendo que amanhã de manhã nós seremos mortos? Ah, mas era Pedro. Pedro tinha presença, você também tem. Pedro orava, você também ora. A igreja intercedia, a igreja também intercede, ou vocês não intercedem um pelo outro? Sim ou não? Sim, nós intercedemos. Pedro deitou e dormiu. A palavra dele diz isso. Pedro teve um sono tão profundo que para acordar precisou o anjo tocar nele. Não bastou o anjo chamar. O anjo teve, a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro. E quando o anjo tocou, Pedro acordou. E quando ele acordou, as correntes, as algemas, caíram. Caíram por quê? Porque tinha uma igreja em oração. Eu duvido que naquele período que Pedro esteve ali, ele não orou também. Ele não chamou a presença também. Ele não buscou essa presença que ele intimamente já conhecia.
O fato é que mesmo na iminência da morte, Pedro descansou, entregou todas as suas dúvidas. Senhor, será que eu vou sair daqui? Vou sim, porque eu tenho o Senhor, o meu Redentor vive. Eu imagino, isso não está na palavra, mas a gente pode imaginar como é que foi aquela cena. Pedro entregou toda a situação ao Senhor e Deus lhe deu descanso. Ele deitou e dormiu. Talvez sua paz era por saber que tinha uma igreja que orava por ele. Era por saber que tinha uma igreja que intercedia por ele. Assim mesmo, sabendo que Deus o livraria. Para a vida ou para a morte. Pedro tinha esse entendimento. Ele confiava no chamado dele. Pedro confiou na promessa acerca da vida dele. Eu e você temos promessas de Deus também. Vai trabalhando aí, vai trazendo à sua memória aquilo que traz esperança, qual é o chamado de Deus para a tua vida. Todos nós temos. Deus não chamou ninguém para ficar esquentando o banco de igreja. Deus chamou para ser missionários, levar a boa palavra, libertar os cativos do cativeiro. Foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Por que que você nasceu? Por que que eu nasci? Para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Você nasceu para a glória de Deus. Pedro e Tiago eram homens dedicados, importantíssimos na igreja. Mas Tiago morre. E fica o Pedrão. Pedro tem que prosseguir com a obra. Pedro não ficou lamentando a morte de Tiago, a morte do companheiro. A morte que ajudou, o companheiro que ajudou ele levar a palavra, a pregar Cristo às pessoas. Porque lá, em Atos 4, ele fala, Senhor, nos ajude a completar a tua obra. Senhor, nos ajude a colocar a mão e as pessoas serem libertas, serem cheias do Espírito Santo. Era isso que eles faziam após a partida do Senhor. Mas eles tinham quem? O Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus ia à frente, impulsionava, dava coragem, dizia, eu estou aqui com vocês. Você tem o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim, meus irmãos, é Ele que impulsiona a mim e a você. Estava se cumprindo, como eu disse, aquilo que eles haviam pedido em oração após a segunda perseguição. Herodes estendeu sua mão para destruir a igreja, mas o céu estendeu sua mão para realizar sinais e prodígio em nome de Cristo. Amém? Quando nós pensamos que tudo é para o mal, alguma coisa coopera para o bem. Não se esqueça. Quando você momentaneamente achar que aquilo é tão mal, pense que diante daquilo ou por aquilo, alguma coisa de bom vai acontecer. Alguma experiência boa você vai tirar. Não foi à toa. Pedro, Tiago, eles andaram com a presença. Pedro conheceu de perto a presença. Pedro foi ensinado por esta presença. A presença do céu foi professor de Tiago, foi professor de Pedro. Então eles tinham escola. A presença do Eterno é teu professor e é meu professor também. A oração atrai a presença do Eterno. A oração atrai o Senhor para perto de você. Sim ou não, irmãos? A oração abre portas. Deus permitiu que Herodes matasse a Tiago, mas impediu de fazer mal a Pedro. Mostrando que o trono celeste, que estava e está no controle, não os governantes daquela terra. Quem estava e quem hoje está no controle da minha e da sua vida, não são os governantes dessa terra. Quem está no controle da sua vida e da minha é o Eterno. Sim ou não, meus irmãos? É o Eterno que controla a sua vida e a minha vida. A oração produziu algo sobrenatural.
Certamente a situação de Pedro parecia sem esperança no âmbito natural. Pedro estava preso. Tinha guardas do lado de fora, tinha guardas do lado de dentro. Tinham 3 portas e uma era de ferro. Aos olhos naturais, como é que Pedro ia sair dali? Herodes achava que ele tinha prendido realmente Pedro. Aos olhos naturais. Ele estava acorrentado entre os soldados, do lado de dentro e do lado de fora, como eu disse. Herodes fechou todas as possibilidades. Ele só não contava com a presença divina. Ele não conhecia essa presença divina. Pedro andou com esta presença. Pedro fez escola com esta presença. Essa presença muitas vezes sentou e ensinou a Pedro. Vocês estão entendendo quem é essa presença? O Senhor Jesus. Ele fez escola. Ele entendia a presença. Ele não contava com essa presença divina. E essa presença foi movida pela contínua oração da igreja. Acho que você não entendeu. Essa presença, ela foi movida pela contínua oração da igreja. Quer a presença? Quer ser movido, guiado pela presença? Ore. Chame a presença. Busque a presença. A oração atrai a presença do Senhor. A porta não se abriu sozinha, mas ela se abriu porque estava ali a presença de Deus. Quando o anjo mandou que Pedro ficasse de pé, que tocou nele, o anjo ainda disse: coloca as tuas vestes, coloca o teu cinto, coloca a tua sandália, coloca a tua capa, tudo de forma organizada. O anjo não teve pressa. Quem está fugindo da prisão vai colocar o sapato, ainda vai dar um lacinho, irmãos? Na ânsia de sair de uma prisão, Pedro deu ordem. O anjo deu ordem a Pedro, perdão. Se veste, coloca o teu sapato, amarra o teu sapato, fica de pé. A Bíblia diz isso, fica de pé. E quando eles se aproximaram da porta, passaram pelos guardas, quando eles se aproximaram da porta, a Bíblia diz que a porta se abriu por si só. Nós acabamos de ler. A porta abriu por si só. O fato, é fato, que Pedro estava preso. É fato que a porta era de ferro, isso é fato. Mas é fato também que a igreja não cessava de orar. Então não canse de orar, não cesse de orar. Ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã. E eu escrevi aqui com a minha canetinha: vai cansar o joelho, vai doer o joelho. Ore de pé, ore sentado, ore deitado, ore dirigindo, ore limpando a sua casa, ore ali no trabalho, mas ore. A oração atrai a presença de Deus. E é a presença, meu irmão, que abre portas. Só a presença de Deus abre portas de ferro. Existem portas que nós mesmos conseguimos abrir. Mas existem portas que dependem dele, do eterno. E para ele abrir, ele tem que ser presente na tua vida. Ele tem que pulsar aqui, ó. E aí dentro do teu coração. Vai cansar, vai doer. O impossível tem que respeitar a presença. A porta de ferro tem que respeitar a presença do eterno. A oração atrai a presença e é a presença que abre portas. Ei, aleluias! O exercício que Jesus mais praticou foi a oração. Muito bem, Janaína. Está lendo Bíblia, filha? O exercício que Jesus mais praticou foi a oração. Pedro andou com Jesus? Sim ou não? Tiago conheceu a Jesus? Conheceu, você também conhece. E você conhece intimamente. E se você quiser conhecer mais, ore. Não tem outro caminho.
A oração atrai a presença. O exercício que ele mais praticou foi a oração. Ela é a comunicação direta com o céu, tanto no sentido da comunhão, como da instrução, como da revelação e do direcionamento. Vai tomar uma decisão, ore a Deus. Não tome decisão precipitada. Quando nós tomamos decisões precipitadas, nós falhamos, erramos, cometemos erros na maioria das vezes. Ore a Deus, consulte a Deus, Ele se faz presente a todo momento. Hoje você tem livre acesso, o véu se rasgou do alto a baixo. Você pode falar intimamente com Ele, sentir esta presença. Mateus, coloca para nós, por favor, irmão, Mateus 7:7. A oração era o que Jesus mais praticava. E diz o quê? Lê comigo, igreja. Pedi, buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Aleluias. Mateus 21:22. E diz assim, 21:22. E tudo o que pedires, se credes, recebereis. Tem porta fechada, irmão. Ore, chame a presença. É a presença que abre portas. Ele ensinou que a oração pode tudo. A igreja do primeiro século orava sem cessar. A igreja conhecia a maldade de Herodes. Então buscou o quê? Um milagre divino. E milagre só vem através da oração. E milagre vem através da busca da face do Senhor. Através do poder de uma igreja que ora. Escuta aí. O anjo chamou Pedro, sim. Foi o anjo que bateu e disse, Pedro, levanta, coloca-te de pé. Mas foi a oração, segura, que trouxe a presença do Senhor, que enviou o anjo a libertar Pedro. Aleluia, foi a oração que trouxe a presença, foi a presença que enviou o anjo a abrir porta de ferro, a Pedro passar pelos guardas de forma invisível, ninguém percebeu a saída de Pedro. A presença faz isso, a presença te livra de muitas coisas, a presença te orienta muitas vezes, aleluia. O cárcere representa o poder das trevas que amarra a vida da humanidade, que muitas vezes amarra a nossa vida e nos torna impotentes. Eu já me senti impotente muitas vezes, querendo fazer com a minha força, com o meu entendimento. E quando a gente tenta fazer isso, vem a frustração quando não dá certo. Nós geramos expectativa e toda vez que a gente gera expectativa, a gente se frustra. Nós não devemos gerar expectativas, mas sim esperança. Porque a expectativa traz frustração para nós. O poder de Deus é a luz que penetra nas trevas e liberta os encarcerados. O cárcere representa o poder das trevas. Olha o que diz Lucas no capítulo 4, no verso 18. Coloca para nós, irmãos, vamos ler Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre, porque para pregar aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação e dar recuperação de vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Você está entendendo? E pode voltar. E promulgar a época da graça do Senhor. Ele ungiu você e ungiu a mim para isso. Para libertar aquele que está no cativeiro. Mas a palavra primeiro corta aqui, antes de você ir, e corta para você também. Tem alguma algema na sua mão? Tem algum grilhão no teu pé? Como, pastora, que você fala isso, que eu estou presa? Que eu tenho algemas e que eu tenho grilhões. Uma noite antes da sentença da execução de Pedro, Pedro foi milagrosamente visitado, como eu já disse. Um anjo tocou, as correntes caíram e ele foi liberto da cadeia. Logo em seguida, foi posto de pé e saiu daquele cárcere.
Pedro foi despertado, liberto e colocado de pé. Como Pedro, muitos dormem algemados. Pedro dormiu algemado, mas acordou liberto. Porque a presença enviou um anjo para tocar nele. Muitos dormem algemados e precisam de um toque que liberte a sua vida. É fato hoje que quando oramos, significa que estamos em ação, oração em ação. Você consegue entender isso? Deus muda o quadro, Deus mudou o quadro. É fato que Deus mudou esse quadro, sim. Enquanto o inimigo se preparava para o golpe final, o Senhor se revelou e mudou a situação. Vem, segue-me, disse o anjo. Pedro seguiu. Para Herodes, como eu disse no início, ele estava preso. Mas para o Senhor ele estava guardado. A presença que renova a mente, que reaviva a esperança, que quebra os grilhões. É a presença que tira as algemas, que te faz prosseguir e te conduz para um novo e vivo caminho. Talvez, irmãos, você esteja preso em algumas situações, e eu me coloco nisso também, porque quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor ministrou fortemente em mim. Vasculhou cantinhos do meu coração, e eu gostaria que neste momento você permitisse que o Espírito Santo vasculhasse o teu coração, para você que está aqui, para você que está me assistindo pela internet. Tem alguma área do teu coração que está presa, que precisa ser tocada por esta presença? Você revela a sua confiança em Deus, não é só quando está tudo bem. Quando está tudo bem, é fácil, não é? É mais fácil glorificar, cantar, exaltar, bendizer o nome dEle, sorrir, abraçar, chorar, cantar. Assim você também glorifica, assim você também exalta. Mas você revela a sua verdadeira confiança em Deus também quando as portas estão fechadas. A porta é estreita, o caminho é apertado. E de vez em quando, nós nos deparamos com portas de ferro. Não é sempre. Porque tem portas, como eu disse, há uns momentos atrás, é você quem tem que abrir. E nesta noite eu convido você a abrir a porta do teu coração. A deixar que a presença invada e te mostre aonde precisa mudar. Aonde precisa ser tocado pelo anjo. Onde o anjo precisa tocar, autorizado pela presença. Sonde o teu coração, esquadrinhe o teu coração. É fácil glorificarmos na fartura. É claro, é mais fácil cantarmos quando tudo está bem. Mas quando nós temos, e eu escrevi isso à mão, um esposo ou uma esposa, um filho ou uma filha na prostituição. Quando nós temos um familiar que é alcoolista, que é um drogadicto. Quando nós temos boletos para pagar. Quando nós temos contas altíssimas. Quando nós temos dívidas intermináveis. Quando há desemprego. Quando há falta de emprego. Quando começa a faltar a comida dentro do seu lar. É nesse momento que você revela também a sua confiança em Deus. A porta é estreita, é apertada. Ele não disse que seria fácil. Em nenhum momento ele disse a mim, a você, pode vir. Acabou o choro. Pode vir que está tudo certo. Ele não disse, mas ele disse: eu estarei contigo e te ajudarei. Se você tem a presença, se a presença está aí do teu lado, se a presença é viva na tua vida, se você tem buscado, convidado ela em oração, você vai passar por isso. Para quem está passando por isso, de forma mais
segura, tranquila. Pedro estava dormindo no chão de uma cadeia, lugar frio. Mas ele deitou e dormiu. A presença deixou Pedro passar por aquilo tranquilamente. Pedro não entrou em desespero, era fato, estava preso. É fato o que talvez você esteja vivendo. O que eu estou vivendo ou vivi, foi fato. Tem portas que nós mesmos, pela terceira vez eu estou dizendo, podemos abrir com as nossas atitudes. Mas tem porta que só o Eterno abre. Porta de ferro, a presença abre. Se você estiver orando e buscando esta presença. A porta é estreita, o caminho apertado, e de vez em quando nos deparamos com portas de ferro. Mas é neste momento que você revela a sua confiança em Deus. Não deixe de adorar, venha, adore, exalte, glorifique, atrai a presença de Deus para a sua vida. Não deixe de vir, está doendo, venha. Ah, irmã, eu estou sem carro, vem de ônibus. Ah, irmã, vem de bicicleta, vem a pé, mas venha, irmão. Atrai a presença de Deus para a tua vida. Busque a presença de Deus, pois essa presença te ajudará a abrir portas que você pode abrir, mas ela derrubará portas que você não consegue derrubar. A presença de Deus faz isso, o Eterno faz isso. Você está me entendendo, igreja? Aleluia, declare: o meu Redentor vive, o seu Redentor vive. Com a porta fechada, com a porta aberta, Ele é Deus. Está doendo, Ele é Deus. Está sem dinheiro, Ele é Deus. Está com um filho nas drogas, Ele é Deus. Está com o marido na bebida, Ele é Deus. Tem uma enfermidade que não tem cura, Ele é Deus. Está em estágio terminal, Ele é Deus. Sabe o que nos confunde, irmão? Quando eu disse que Deus esquadrinha o teu coração, é porque mesmo em meio à oração, Ele ainda consegue enxergar algumas áreas que precisam de cura. Algumas áreas que precisam de libertação. Quando eu falo para vocês, eu estou falando de mim. A palavra corta aqui para a gente que está escrevendo. Tem coisas que nós mesmos temos que fazer. Talvez você esteja vivendo prisões. Ei, existem grilhões que só o Eterno, só o toque do Eterno faz elas caírem. E você sabe do que eu estou falando. Ou que podemos, Ele sabe mesmo com as nossas mais fervorosas orações, e eu grifei aqui novamente, podemos ter no nosso coração um cantinho de incredulidade. Podemos ter bem lá no cantinho do nosso coração alguma dúvida. Podemos desanimar, enfraquecer, a luta é tão dolorosa que muitas vezes nós nos cansamos. Você já se cansou de lutar? Eu já. Muitas vezes. Mas quando nós estamos lutando com armas carnais, porque as armas sobrenaturais, elas nos ajudam a passar. Mesmo que momentaneamente eu esteja diante da porta de ferro. Mas eu entendo como Pedro entendeu. Vai passar. O meu Redentor vive, Ele vai mandar socorro. Em algum momento essa porta vai abrir. Mas não é no meu, não é no seu momento. Existem grilhões e cadeias que nos aprisionam. Talvez você esteja vivendo prisões emocionais. Talvez esteja num relacionamento doentio. Talvez queira se libertar desse relacionamento e não consegue, prisões emocionais. Cativeiro. Já tentou de algumas formas e não consegue. Talvez seja a vaidade, a luxúria, são prisões. Talvez você esteja vivendo prisões financeiras, gigantes financeiros que você não consegue romper, são prisões. Talvez um acordo errado, talvez uma aliança errada, e hoje você esteja colhendo essas prisões
prisões financeiras, prisões familiares, prisões existenciais. Por que eu existo? Para que eu estou aqui? Minha vida não faz sentido, eu queria algo que me preenchesse. Está com armas terrenas, porque as armas espirituais vão te encher e vão dizer que você nasceu e nasceu para a glória de Deus. Que você tem um chamado nesta terra que não é ficar sentado, mas é ir, como nós lemos, libertar os cativos. Para isso que Deus chamou você, para isso que Deus te trouxe para a luz, meu irmão. Aleluia. Existem prisões ministeriais. Talvez você dê tanto valor a títulos. Talvez você dê tanto valor a líderes. Talvez você dê tanto valor, deu tanto valor e hoje está frustrado, ferido, magoado, rachado. Isso é cadeia também. Isso também é prisão. Você está me entendendo, igreja? Se está me entendendo, diz um glória a Deus, um aleluia, faça alguma coisa aí. Talvez você esteja vivendo prisões. Quando estamos em prisões, não enxergamos saída aos olhos naturais. A batalha é árdua, é intensa. Algumas pessoas permanecem nas prisões porque não querem mais pedir ajuda. Sentem vergonha ou sentem medo de pedir ajuda, porque em algum momento da vida pediu e foi exposto. Porque em algum momento da vida abriu aonde estava preso e amarrado e a sua vida foi exposta. E aí ele se fechou, ele até continuou orando, ele até busca a presença está ali com ele, mas é só até um determinado ponto. Não toca aqui porque isso aqui é meu, é secreto. Talvez você ache que é secreto, mas Ele conhece todas as coisas. Tem pessoas que não buscam porque têm fraqueza espiritual. Devido às lutas, acabaram desanimando, enfraquecendo na fé. Enfraquecendo e esfriam na fé. E aí não conseguem mais buscar a presença, faz tudo no automático. Eu já vivi assim um tempo da minha vida. Eu vivi um tempo da minha vida assim. Há uns anos atrás, eu não me lembro quantos anos Deus usou o pastor Valdir. E eu disse isso para um irmão outro dia, para tirar algemas da minha mão. Lá estava o missionário Ronaldo, recém-chegado, fiel escudeiro do pastor Valdir. E a pastora Aretusa também. Deus usou esse trio para quebrar as algemas. A presença tocou o trio para quebrar as algemas. Lembra do anjo que tocou em Pedro e as algemas caíram e a porta se abriu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. 7 horas durou o processo de libertação. Tinha muita tranqueira no coração, muita coisinha, muita raposinha guardada e era crente. Um dia eu quis pôr fim à minha vida. Um pouco antes de passar por esse processo. E de repente, no dia que eu tomei a decisão, coloquei todo mundo para fora, mandei os filhos viajar, o marido foi trabalhar, eu falei, é hoje. Alguém bateu no portão da minha casa. Era um trio abençoado que tinha lá na igreja. Aleluia. E esse trio disse assim, irmã Sandra, nós viemos te visitar. E eu com muita raiva, porque eles tiraram aquilo que eu queria fazer. Eu queria morrer naquele dia. Nós viemos te visitar e eu lembro que eu me direcionei à doce Maria do Espírito Santo. E disse a ela assim, quem é que te mandou aqui? Olha como eu era atrevida, irmãos. Hoje eu sei quem foi que enviou elas ali. E ali começou um trabalhar no meu coração. Ei, irmãos, ali foi uma oração linda, poderosa. E a partir daquele dia eu resolvi abrir a minha vida aos anjos que o Senhor enviou para me trazer socorro. E eu vou abrir mais a vocês. Eu tinha uma desconfiança com o pastor Valdir. Eu confiava na Aretusa. Mas eu não conhecia o pastor Valdir. Olha aqui a raposa no coração. O pastor Valdir já me perdoou. Foram anos de caminhada, irmão. Não é 5 anos, não. Aqui tem muitos anos. E eu disse, Senhor, se o Senhor é Deus na vida desse homem, o Senhor vai falar na boca dele.
Irmão, foi rapidinho. Ele se colocou na minha frente e falou: eis que o Senhor parará, 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 e o pecado é esse. Acabou. As algemas caíram. E ali eu falei tudo o que tinha que falar. E ali começou um processo na minha vida. Essa porta eu tive que abrir. Esse passo eu tive que dar. A porta de ferro ele se encarregou em abrir. Mas existem passos que é você que tem que dar. Existem escolhas que é você que tem que fazer. Existem renúncias que dependem de você. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende do intercessor, do teu líder, depende de você. Onde é que você está preso, igreja do Senhor? Se é que você está. Não estou dizendo que você está, mas vasculhe o teu coração. Se tiver alguma algeminha aí, coloque diante do Senhor. Amém? A igreja fica em silêncio, né? Vocês estão refletindo? Sim ou não? Eu gosto assim, sim ou não? Sim. Aleluias. De portas abertas ou de portas fechadas. Ele é Deus. A porta estreita, a porta de ferro, Ele continua sendo Deus. Sem dinheiro ou com dinheiro, Ele é Deus. O grande mal, nosso. E eu me coloco nisso, porque algumas vezes eu me vi presa nisso. Hoje eu vasculho o meu coração. Todos os dias, irmão. A oração tem esse poder, ela atrai a presença, e a presença te mostra. O Espírito Santo de Deus, Ele é o único que te constrange. Ele é o único que pode fazer isso comigo e com você. O grande mal é que na maioria das vezes, quando tudo está difícil, nós tiramos Deus do lugar dele. O lugar dele é eterno. O lugar dele é santo. O lugar dele é de honra. Nós tiramos Deus do lugar dele e substituímos pela nossa forma de pensar, pelo nosso achismo. Substituímos por pensamento duplo. Ah, mas se fosse assim, Deus é Deus. Com você ou sem você, adorando ou não, Ele continua no lugar de santidade dEle. E eu quero que você saia daqui hoje com isso ainda mais vivo no teu coração. Porta aberta, porta fechada, porta de bronze, porta de ferro, Ele é Deus. Ele tem um lugar dEle, não depende de você esse lugar. Você está me entendendo isso, igreja? Você consegue entender isso? E para concluir, eu quero concluir com vocês. É fato que Pedro se livrou da mão de Herodes, pois o céu ouviu a oração da igreja e enviou o anjo. A presença enviou o anjo. Pedro tinha a presença de Deus que o levara a confiar que sairia daquela situação. A presença manteve Pedro sereno, equilibrado. A presença manteve Pedro confiante. Você está me entendendo, igreja? A oração atrai a presença. E a presença mantém. Pedro conhecia a presença do Eterno. Pedro conhecia a presença do Espírito Santo. Foi ela que abriu a porta. Pedro continuou a fazer o que foi chamado a fazer, e aqui eu abro um parênteses a você. Com porta aberta ou fechada. Com dinheiro ou sem dinheiro. Ele é Deus. Continua no lugar de autoridade, e você? Pedro continuou a fazer aquilo que Deus chamou ele a fazer. Ele já não tinha Tiago mais. E você? E você que está em casa me assistindo? Você que está pela internet? O que Deus te chamou a fazer? O que a presença tem te impulsionado e você pelo seu achismo não está fazendo, porque você pensa isso, ou porque você pensa aquilo? Independente do seu pensamento, ele continua no lugar eterno, no lugar de glória. Se você clamar a presença, o Espírito Santo de Deus, a doce presença, vai te mostrar o que falta você fazer.
Que porta você tem que abrir? Que decisão você tem que tomar? Pedro continuou a fazer o que foi chamado a fazer. Meu irmão, busque intensamente esta presença. Eu risquei aqui intensamente, fiz um círculo nela. A doce, maravilhosa presença, ela renova sua mente e os seus pensamentos. Olha novamente a forma de pensar. Deus esquadrinha o teu coração e sabe que dentro dele tem lugarzinhos aí que precisam realmente ser vasculhados. A presença renova a sua mente. Se ela renova, você vai mudar os seus pensamentos. Você vai mudar os pensamentos que você tem do seu irmão, da sua família, do seu marido, do seu filho. Você vai mudar os pensamentos que você tem dúbio em torno da igreja, em favor dos seus pastores, do seu líder, do seu marido, dos seus filhos. Ele renova a sua mente, então a sua maneira de pensar vai ser diferente, não vai ser mesquinha, mas vai ser a maneira dele pensar. Não abra mão dos seus projetos, meu irmão e minha irmã. Não abra mão dos seus projetos, da sua família, do seu esposo, do seu filho. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão. A presença te faz passar pelas guardas. A presença te faz passar pelas adversidades. A presença te faz chegar diante das portas. Mas a presença abre a porta e te mantém sereno enquanto a porta se abre. Porque a porta não vai se abrir no seu tempo e no meu tempo. Lembra do anjo? Quando ele disse para Pedro, levanta e se veste, ele não teve pressa. A coisa foi organizada. Coloca a tua roupa. Coloca a tua capa. Coloca o teu sapato, amarra teus sapatos. Agora vamos, segue-me. Não teve pressa, foi no tempo em que ele estabeleceu. A nossa dificuldade é que nós queremos para ontem. Queremos que as coisas aconteçam ao imediatismo. Não abra mão dos seus projetos familiares. Pode demorar, mas vai acontecer. Eu já disse a vocês aqui que há 10 anos eu luto com o meu filho. Por conta das drogas. Isso não é segredo para ninguém da igreja. Por muitas vezes nos envergonhamos. Por muitas vezes eu fui para a porta do presídio chorando. Por muitas vezes eu senti vergonha de chegar na igreja e o irmão me perguntar, mas seu filho de novo, irmã Sandra? Por muitas vezes eu tive que buscar na presença força para entrar na igreja de cabeça erguida e dizer, o meu Redentor vive. Um dia o Senhor vai mudar essa história. Com Ele nas drogas ou sem as drogas, Ele é Deus. Com Ele afundado ou não, Ele é Deus. O meu filho não pode gerir a minha vida. Não pode dizer quem eu sou, o irmão não pode dizer quem eu sou, mas a presença, o eterno pode dizer quem eu sou e quem você é. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de te constranger, meu irmão. Mais ninguém. Mais ninguém. É a presença que te constrange. É a presença. Quando eu falo de porta de ferro, eu não estou falando de qualquer porta. E eu já vou concluir. Quando eu falo de filho, eu não estou falando de qualquer filho, eu estou falando do teu, do meu, de você que está em casa me ouvindo. Quando eu falo de marido, de esposa, não é de qualquer marido, de qualquer esposa. Quando eu falo de finanças, quando eu falo de enfermidade, não é qualquer enfermidade. É aquela que a ciência diz, só Deus. Ainda bem que eles ainda dizem, ainda falam, só Deus. Quando eu falo de desemprego, quando eu falo de dívidas, não é qualquer dívida. Não é qualquer porta. Tem situações, tem portas, que só um mover de Deus vai abrir. E como é que você move Deus? Vamos ver se vocês aprenderam. Assim como eu aprendi, ou melhor, se vocês renovaram a sua mente, como eu renovei a minha lendo isso aqui. Como é que nós atraímos a presença que abre portas? Através da... O que mais o Senhor Jesus fazia quando passou por aqui?
orava. E ele nos ensinou isso. Tem portas que não se abrem com qualquer mover. Porta de ferro só se abre com a contínua oração e a contínua presença de Deus. Pedro tinha uma igreja toda que orava por ele. Assim como nós oramos por vocês. Nós oramos por vocês. Nós choramos por vocês. Alguns nós conhecemos mais intimamente, outros não. Tem uma dificuldade talvez de se aproximar. E há um erro de achar que só o pastor tem que se aproximar da ovelha. Irmãos, nós não conhecemos e não sabemos tudo. Mas estamos aqui dispostos a caminhar com vocês. A presença abre portas. Por isso Pedro ficou tranquilo e dormiu. Ele entendia que Deus continuava no mesmo lugar de honra e de sempre. Eu já disse que nós tiramos o soberano do lugar dele e substituímos pela nossa forma de pensar. Deus não disse que seria fácil, eu vou repetir o que eu falei ali atrás. Não disse que você não teria lutas, que você não teria as dificuldades. Mas Ele disse que estaria contigo todo o tempo. E isso quer dizer, passando pelos vales, passando pelas provas, as portas, lembram? Que são estreitas, são apertadas. Ele não disse, vem, vai ser tudo lindo, tudo feliz, você vai ter uma vida maravilhosa. Vai sim. Sabe por que a tua vida vai ser maravilhosa? Porque a presença renova a tua mente. Você consegue, como Pedro, passar pelas dificuldades com lucidez, com sabedoria, sem se exaltar, sem gritar, sem ofender, sem perder o equilíbrio. A presença faz isso e é isso que o Senhor promete a mim e a você. Olha, não vai ser fácil, mas eu vou estar contigo te dando lucidez. Olha, não vai ser fácil, mas eu vou estar contigo segurando na tua mão, te mostrando o caminho. Olha, não vai ser fácil, mas eu vou te tocar algumas vezes e você vai sentir qual é a direção correta. Olha, não vai ser fácil, mas eu vou te direcionar a um bom caminho. Olha, não vai ser fácil, mas eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Se você assim o desejar, eu novamente grifei aqui. Ele estará ao teu lado, renovará a tua mente, a tua forma de pensar. Sabe, irmãos, durante essa leitura, eu extraí muitas coisas dela. Mas eu coloquei aqui 3 coisas que me marcaram, que falaram fortemente ao meu coração e eu quero deixar isso a vocês. Se coloque de pé, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Durante esta leitura, eu destaquei alguns pontos e as suas finalidades. Pedro estava preso, sim ou não? Sim. A finalidade da prisão de Pedro foi fortalecer a fé do povo em oração. Esta foi a finalidade. A finalidade, segundo, a finalidade da oração que a igreja fazia, foi buscar a presença constante do céu. Aleluia. E a terceira, a finalidade da presença constante do céu é que produziu em Pedro uma confiança inabalável e renovou a sua mente. Então eu digo para você, igreja do Senhor, a finalidade dessa reunião aqui é renovar a tua fé. A finalidade é convidar você a convidar a presença para ser constante na tua vida. Porque é esta presença que vai abrir porta de ferro. Aleluia. Nós não temos poder de escolha.
Não espere, nós temos poder de escolha, perdão. Não espere a situação mudar para se comportar como um vencedor. Aleluia. Que o Eterno ajude a mim e a você continuar buscando essa doce presença em oração. Ore de joelho, ore de pé, doeu, cansou, ore sentado, ore deitado, ore no ônibus, ore dirigindo, mas ore, convide a presença. Só a presença abre portas de ferro. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que você tenha sido edificado com esta palavra como eu fui. Que você saia daqui, e para você que está aí em casa, com a mente renovada, de que a presença faz nova todas as coisas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar o pastor Valdir.